fosfoetalonamina, uma futura medicação para a cura do câncer. E por que tanta polêmica em torno desta futura medicação? Eu sou o Dr. Heber de Andrade, sou médico e vamos falar um pouquinho sobre esta polêmica. Inicialmente, antes de nós darmos continuidade a isso, tentar explicar tudo o que está acontecendo em torno desse produto, a fosfoetalonamina, eu gostaria de colocar aqui quem são os cientistas brasileiros que estão trabalhando em cima desse projeto já há muitos anos. A descoberta desse elemento químico que vem sendo trabalhado foi feita pelo Dr. Gilberto Orevaldo Cherich, que é professor de Química, e junto com ele estão os Dr. Marcos Vinícius de Almeida, biólogo pela USP de Bauru, bioengenheiro pela USP de São Carlos, doutor em biotecnologia, professor universitário, e além do Dr. Salvador Claro Neto, professor em Química Analítica, e do meu colega, Dr. Renato Meneghello, médico, oncologista clínico, bioengenheiro e biofísico. São essas pessoas que estão trabalhando com este elemento químico, a fosfoetalonamina, que tem sido utilizado, proposto utilização para a cura do câncer. Mas a polêmica não está aí. A polêmica está em como vai ser feito como vai ser prosseguido esse estudo, como que vai ser feita a sequência desse estudo. Para que vocês entendam melhor o que é esse produto, o que é a fosfoetalonamina, que as pessoas estão talvez ainda com muita dificuldade de entender, a fosfoetalonamina é um composto químico orgânico produzido pelo nosso organismo. Sim, ele é produzido pelo nosso organismo a nível de fígado, a nível de músculos longos, está presente no leite materno, ou seja, ele é produzido pelo nosso organismo. E esse produto foi inicialmente isolado em 1936 por um pesquisador americano chamado Edgar Lawrence. Em 1936, o que ele descobriu? Que em tumores malignos de bovinos, ou seja, a fosfoetalonamina não está presente só no corpo humano, está presente em vários tipos de mamíferos, e ele descobriu que tumores malignos apresentavam fosfoetalonamina em grande quantidade. E a partir dali começou-se um estudo, em 1936. Tá? Ou seja, há cerca de 80 anos atrás começou o estudo desse elemento químico. A fosfoetalonamina é um fosfolípide, tá? Ele é um produto que faz a síntese das camadas celulares e está também atrelado à síntese das mitocôndrias da célula. Eu não vou entrar em questões muito bioquímicas aqui para você entender, mas ela faz parte da síntese das membranas das células, ela que produz as membranas das células, ok? E esse elemento tem sido estudado desde 1936. Só que desde aquela época, a ênfase que tem sido dado a esse elemento químico é que talvez ele fosse o causador dos tumores, principalmente dos tumores malignos. Depois, na década de 70, um físico matemático suíço chamado Emily, ele começou a desenvolver também pesquisas a respeito da fosfoetalonamina e começou a tentar isolar, separar esse elemento e tentar sintetizar, mas não conseguiu chegar a esta fase de sintetização dessa droga. A sintetização seria o seguinte, é fazê-la fora do organismo, fazê-la de forma sintética, fazê-la como a mesma do organismo, só que fora do organismo. Foi aí que há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, há cerca de 25 anos atrás, o Dr. Gilberto, aqui no Brasil, começou a desenvolver e conseguiu sintetizar essa droga fora do organismo.
ele conseguiu chegar ao modus operandi de conseguir fazer esse produto fora do organismo. Só que aí ele mudou o foco da ideia. Será que esse aumento da fosfoetalonamina em tumores malignos é o responsável pela produção do tumor? Ou ele é responsável por uma defesa do organismo? Ele começou a pensar o que a gente chama de fora da casinha. Ele começou a pensar de maneira diferente. Começou a pensar de uma forma diferente. O cientista é isso. O cientista tem que testar várias áreas. E ele foi muito feliz nisso. Ele foi muito feliz nessa tese. E aí ele começou a fazer alguns testes básicos. Como ele conseguiu sintetizar, ele começou a colocar essa droga em camundongos, em ratos, e começou a ver que havia diminuição desses tumores. Eu quero fazer uma analogia aqui, mais ou menos, para vocês entenderem. É uma analogia meio grosseira, mas é uma analogia para vocês entenderem como funciona a fosfoetalonamina, tá? Vocês se lembram que a penicilina foi descoberta pelo escocês Fleming. Esse escocês Fleming, ele descobriu em 1921 a penicilina e viu que as bactérias morriam na presença desse fungos, desse penicillium. Em 1921. E ele começou a estudar os antibióticos. E o que eram os antibióticos? Os antibióticos é o seguinte: quando nós ficamos doentes, o que acontece com o nosso organismo? Aumenta as células de defesa para combater a bactéria que entrou. Só que quando a bactéria entra, produz uma reação orgânica, o organismo tenta matar essa bactéria e não consegue, o que a gente faz? Dá o antibiótico. Dá um antibiótico para ajudar a matar essas bactérias. A fosfoetalonamina é a mesma coisa. O tumor está formado e o organismo começa a produzir em larga escala a fosfoetalonamina para combater aquele tumor. Ele vai lá, ele reconhece a célula maligna, se acopla àquela célula maligna e marca ele. Então ele é chamado de um marcador sorológico tumoral. Na medida que ele marca, células de defesa do corpo vão lá e sabem atacar exatamente a célula maligna. Só que o organismo não consegue produzir a fosfoetalonamina suficiente para marcar todas as células e poder matar o tumor, de maneira geral, célula por célula, certo? Então, o que o Dr. Gilberto colocou? Que se houvesse um maior número de fosfoetalonamina para fazer uma maior marcação, o organismo conseguiria debelar esse tumor. Essa é basicamente a tese dele. Essa é basicamente a tese. Tá? Então, eu injetando essa droga, eu consigo matar o tumor. O problema é que o Dr. Gilberto e toda a sua equipe já conseguiu passar por várias fases. Tá? Já conseguiu pelas fases básicas, pelos testes em animais, agora precisa fazer os testes clínicos. Por que precisa fazer o teste clínico? Porque nós não sabemos qual é a dosagem letal, nós não sabemos qual é a dosagem tóxica, nós não sabemos qual é a dosagem para cada tipo de tumor. E isso a equipe também sabe. E por isso a equipe está pedindo para que seja feita a parte clínica, ou seja, que comece a ser utilizado seres humanos para fazer esse tipo de coisa. O problema esbarra aí. Porque para fazer esse tipo de coisa, o que aconteceu foi o seguinte: estão pedindo a fórmula, para que abra a fórmula que o Dr. Gilberto teria em mãos. A abertura dessa fórmula é que pode ser prejudicial, ou seja, hoje ele consegue produzir a fosfoetalonamina a um custo de 10 centavos cada comprimido, cada cápsula. O medo dele é que isso, em mãos erradas, pode causar um aumento sobrenatural desse preço e chegar ao mercado a um preço muito elevado. Não é o que eles querem. Mas também a gente não sabe se é o que pode vir a acontecer, né? Esse negócio de teoria da conspiração, eu também não creio nisso. Eu acho que falta é diálogo.
falta um bom diálogo, sentar e dialogar. Dialogar com a Fiocruz, que se interessa em continuar essa pesquisa. Muitas pessoas estão falando mal da Anvisa, que a Anvisa não regula essa medicação. A Anvisa não pode fazer isso. A Anvisa não pode regularizar uma coisa que não é remédio. Remédio só vai ser quando esses produtos foram analisados em todas as fases. Só a fase clínica tem 4 fases. Então a Anvisa só vai ser chamada para regularizar depois que passar por essa fase. E é isso que nós precisamos, entrar na fase clínica dessa medicação. Ele tem um potencial enorme de poder realmente vir a ser um grande diferencial da medicina. Com o antibiótico, o Fleming ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia, lá em 1940, na década de 40, 1942, quando foi utilizado pelo primeiro paciente. Talvez aqui no Brasil nós tenhamos um dos primeiros a ganhar o Prêmio Nobel de Química ou de Medicina, desenvolvendo essa droga. Mas falta exatamente diálogo, não falta investimento financeiro, não é só isso que falta, falta diálogo, de poder colocar um contrato, de liberar essa droga, de começar a fazer a pesquisa. E não dá para ficar discutindo tanto tempo uma droga que é essencial na sobrevida dos pacientes, ou até na cura desses pacientes. Nós acreditamos até que isso pode levar à cura desses pacientes. Mas nós precisamos iniciar imediatamente a fase clínica. Precisamos de diálogo, precisamos de uma conversa aberta, precisamos de algo racional. A Bíblia fala lá em Romanos 8, 12, 2, que diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, vamos procurar saber qual é a vontade de Deus para esse produto. Vamos sentar numa mesa com pesquisadores, com quem tem o dinheiro para investir, com quem tem o laboratório e com quem tem o produto. Vamos ser racionais, vamos pensar e não simplesmente ficar fazendo uma polêmica em volta disso. Não era para ser uma polêmica. Nós temos gente morrendo, precisando da droga. Temos gente morrendo, precisando de produtos que podem amenizar a sua dor e que podem até trazer a cura. Não é hora de discussão, é hora de diálogo, é hora de colocar na mesa, na hora de ver quais são os projetos que podem ser feitos de forma honesta, de forma racional. A vontade de Deus é racional. Vamos sentar para conversar sobre isso. Tem gente muito boa por trás disso, tem gente excelente por trás disso para fazer o trabalho. E nós temos laboratórios para fazer isso. E o governo até liberou 10 milhões de dólares para ser feito isso. 10 milhões de reais, desculpe, para fazer esse trabalho. Então, o que existe agora é um pouco de polêmica demais para uma coisa tão séria. Então eu peço aos senhores, por favor, em nome de Jesus, que acalme-se, sentem numa mesa, conversem, dialoguem, coloquem no papel o que vocês querem. Eu sei que os cientistas querem que seja algo mais barato, seja econômico, que possa ser usado pelo SUS principalmente, e que toda a população tenha acesso, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas agora é hora de pensar, é hora de raciocinar. O pior vocês já fizeram, já sintetizaram a droga, que ninguém tinha conseguido, já pensaram fora da casinha, que ninguém tinha conseguido, já chegaram ao produto. Agora vamos estabelecer ordens, normas, para que nós chegamos imediatamente a esse produto. Mesmo falando imediatamente, a penicilina foi descoberta em 1921 e só chegou no mercado em 1942. Nós podemos diminuir esse tempo, porque nós já caminhamos bastante. Agora é só uma questão racional. Pense nisso em nome de Jesus. Nós estamos orando por isso, para que esse produto venha rapidamente, porque nós médicos estamos ansiosos por isso, de poder usar essa droga. Deus abençoe essa equipe, parabéns por essa equipe, vocês são heróis até agora, vocês fizeram coisas grandes. Não percam agora essa fama que vocês têm de grandes pesquisadores, de grandes humanitários, e vamos sentar numa mesa e vamos dialogar.
Deus os abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém.